Será que é possível aprender as cartas de tarô em apenas um dia? Sejam bem-vindos, eu sou a Mariana, terapeuta e professora de tarô, e é sobre isso que eu vou falar hoje. E uma pergunta que eu vou fazer para vocês já de antemão, e deixa aqui nos comentários a sua resposta, é: o que você na sua vida já aprendeu a fazer em um dia? E para quem está iniciando no mundo do tarô e tem essa dúvida, vou falar rapidamente aí sobre como que é a estrutura do tarô. Então a gente tem aqui, ó, 78 cartas, e essas 78 cartas são divididas em 22 arcanos maiores e 56 menores. Nesses 56 menores a gente tem 4 naipes, e cada naipe tem 10 cartas numeradas e 4 cartas da corte. Sendo assim, a gente tem 40 cartas numeradas e 16 cartas da corte, totalizando aí os 56 arcanos menores. Então, os 56 arcanos menores têm essa divisão dentro deles, mais 22 maiores, lembrando, 78 cartas. Essa é a estrutura do tarô original e dos mais clássicos também, como o de Waite e o de Marselha. Mas no mercado a gente tem outros tipos, a gente tem alguns tarôs que têm apenas os 22 arcanos maiores, tem alguns que tiram as cartas numeradas, mas isso são alternativas. Segundo o livro História do Tarô, para ser tarô tem que ter as 78 cartas e tem que seguir essa estrutura que eu falei anteriormente, dos arcanos maiores, arcanos menores, naipes, cartas numeradas e cartas da corte. Estou explicando isso para você entender que, a princípio, se você quiser aprender o tarô original, como ele é com as 78 cartas, é isso, são 78 cartas para você aprender. E você já deve estar pensando, realmente, aprender 78 cartas em um dia talvez não dê não, mas calma. Antes de chegar a qualquer conclusão, deixa eu explicar algumas coisas. Primeira coisa, qual que é a melhor forma de você aprender as cartas do tarô? É compreendendo elas e não decorando. Entender, compreender não é decorar. Na escola talvez você tenha aprendido ali decorado a fórmula de Bhaskara, mas você lembra para que ela serve? Você lembra a essência dela? Se você não usa no seu dia a dia, provavelmente não. Você talvez lembre da fórmula, mas não para que eu estou usando isso. O que isso realmente significa? E o que você precisa fazer para realmente compreender as cartas do tarot sem ter que ficar decorando aí cada uma das 78 cartas? Você tem que entender os simbolismos dela, porque são os simbolismos que vão dar significado ao significado dela. Então aqui, por exemplo, a gente tem a carta do mago. Então aqui a gente vê um homem com uma mão para cima e outra para baixo. Aqui ele tem o símbolo do infinito, que é da sabedoria. Aqui ele tem um bastão que ele coloca para cima. Esse bastão, ele corresponde a um naipe de paus, que fala o quê? De ideias, de inspirações. Então ele está tendo uma inspiração divina, já que ele aponta para cima, esse bastão. E aqui a gente tem o outro dedo dele apontando para baixo, mostrando que ele quer realizar isso. Por isso que essa é uma carta que fala assim, olha, você tem que agir, é só você entrar em ação que as coisas vão se concretizar. E aqui também, se vocês perceberem, a gente tem uma mesa com vários objetos. Então a gente tem o bastão, tem a espada, tem o cálice e tem o pentáculo. Esse aqui são os naipes do tarô. Cada um representa uma coisa, que nem eu falei, os bastões, né, paus, representa inspiração, espada, a racionalidade, copas, as emoções e ouros, a questão material. Então, tudo isso aqui nessa carta representa o quê? Que ele tem todas as ferramentas necessárias já para ele fazer o que ele quiser. E isso vai mostrar de novo a questão que é aqui da realização das suas ideias. Então esse aqui foi um exemplo rápido, mas é a melhor forma de você compreender as cartas do tarô. Segunda questão para você realmente aprender o tarô é você fazer uma conexão pessoal com as cartas. Muitas vezes elas vão conversar com você de uma forma que é só sua, de uma forma que vai fazer só aquele sentido para você. A gente tem a questão, vamos dizer assim, mais teórica, clássica, que é o que as cartas realmente significam,
mas a gente tem uma coisinha a mais, que é aquela conexão que as cartas só têm com a gente, que é super íntima. E como se faz isso? Olhe, pegue carta a carta, olhe elas, olhe as cores que ela tem, que sensações essas cores te passam, o personagem que está na carta, que sensação que ele te passa, é uma sensação boa, é uma sensação ruim, é uma sensação que te lembra alguma coisa que aconteceu na sua vida. Então faça esse tipo de conexão com as cartas, esse tipo de conexão pessoal faz com que você se familiarize cada vez mais com as cartas e isso te ajuda também na sua intuição. E a terceira questão aí para você aprender tarô, e talvez a mais importante, é pratique. Você já deve ter escutado a frase: prática leva à perfeição. E não é só no tarô, é em qualquer coisa. Não tem como você aprender tarô sem você praticar, só na teoria, só sabendo o que as cartas significam, só fazendo a sua conexão pessoal com elas. Você também tem que praticar isso. E quando eu falo praticar, não é ir direto atender pessoas. Você pode praticar com você mesmo, você pode praticar com familiares aí, pessoas próximas de você, com amigos. Mas você também pode praticar, e isso eu fiz muito quando eu comecei a mexer com tarô, que é praticar com pessoas fictícias, que é super simples. Você pega o seu tarô, finge que alguma pessoa está ali na sua frente e está te trazendo alguma questão, e aí você vai responder essa questão. E nisso você vai treinando, e eu treinei muito dessa forma. E me ajudou bastante a ter mais segurança com o tarô, a desenvolver mais a minha intuição, me conectar mais com as cartas e também ter aí, né, uma certa habilidade prática de falar sobre as cartas, de conectar elas. Então, pratique. E resumindo, quais são os 3 pilares para você aprender as cartas do tarô? Primeiro, compreenda as cartas pelos seus simbolismos. Não apenas decore os seus significados. Tente entender por que aquela carta tem aquele significado através dos seus simbolismos. Segundo, faça uma conexão pessoal com as cartas, entenda como elas conversam com você. E terceiro, pratique. Sim, a prática leva à perfeição. Então, diante de tudo isso que eu expliquei, o que você acha? Dá para aprender tarô em um dia? Eu mesma tenho aqui alguns mini cursos de tarô no meu canal, falando sobre os significados aí, os simbolismos das cartas, que não duram, obviamente, nem 24 horas, dura muito menos que isso. Mas como coloquei para vocês, aprender tarô é muito mais do que simplesmente aprender aí os significados. E para mim, pessoalmente, segundo a minha experiência, o primeiro curso de tarô que eu fiz, ele era meio esses que na decoreba, e era um curso aí de 6 meses, e mesmo após 6 meses eu pegava as cartas e não lembrava de muitos significados. Para conectar então as cartas era um terror, mas a partir do momento em que eu comecei a pôr mais em prática, a olhar mais as cartas e entender o que elas realmente estão comunicando, principalmente para mim, aí sim eu comecei a ter mais segurança e as minhas leituras foram ficando mais fluídas. Então assim, você pode sim aprender os significados do tarô em um dia, que tenho vídeos aqui que devem durar aí no máximo 4, 5 horas só falando dos significados, mas para você fazer uma tiragem, para você realmente entender o que as cartas estão falando, aí sim, demora mais um pouco de tempo. É um processo. Esse processo varia muito de pessoa para pessoa. E eu não tô falando em você aprender aí as cartas do tarô com um livrinho do lado. Não, é você realmente ativando a sua intuição e você entendendo o que elas significam, como que elas se conectam para tal situação, para tal pessoa, para tal questão. Então, isso, para mim e pelos meus alunos ali que eu acompanho no curso, eu vejo que é um processo muito individual e não tem aí realmente como eu falar para vocês que em 24 horas você aprende a ler tarô, e nem posso dar também uma estimativa de tempo, porque varia muito de pessoa para pessoa. Tem alunos que vão, praticam, fazem a conexão em 3 meses, eles já estão conseguindo fazer uma leitura, e tem alguns que levam, por exemplo, mais de 1 ano. Mas que nem eu falo, é tudo um processo
pessoal. Ninguém é melhor que ninguém por conta disso. E se você quiser aprender tarô comigo do zero, vou deixar o link do meu curso aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo e gosta desse assunto, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que também gosta desse assunto. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.